Olá! Semana passada falamos a respeito de serialização de objetos, que nada mais é do que transcrever um objeto para padrão XML, para que esse objeto possa ser transacionado, possa ser transferido entre aplicações, entre ambientes diferentes. Vimos que o XML é alguma coisa muito parecida com o HTML. Porém, enquanto o HTML ele objetiva formatar um texto para publicação, definindo que, olha, esse texto aqui deve ser exibido em negrito, esse outro texto não deve ser exibido em negrito, esse outro texto deve ser exibido centralizado também. O XML ele tem a preocupação de marcar o texto no sentido de identificá-lo, no sentido de que, olha, a informação que eu vou postar agora é o título do livro. Olha, o título do livro acabou, então agora vai começar o autor. E essa identificação é feita através de tags. Te mostrei como serializar um objeto em C#, processo relativamente simples, e terminei a aula de semana passada te propondo um exercício. O exercício tinha até um desafio, não digo um baita desafio, mas sim um desafio, porque eu tive em mente a ideia de que serialização é um processo singular, ou seja, eu serializo um objeto e isso é fato, ponto. Porém, na hora do exercício, eu pedi que você serializasse todos, todos os livros do meu banco de dados. Então, este era um desafio que pelas atividades recebidas, eu creio que você conseguiu contornar essa problemática de plural e singular. Mas, gente, eu quero hoje te apresentar uma nova estratégia. Essa aula a gente vai adotar uma nova estratégia, porque nessa aula eu quero falar de conteúdos diversos. Eu quero falar sobre data contract, eu quero falar sobre contrato de dados, que tem tudo a ver com serialização. Eu quero também apresentar a minha solução para o exercício da semana passada. E quero também falar a respeito de um outro padrão de serialização, o padrão JSON. Então, a aula de hoje eu vou dividir em 3 partes e vou encadear 3 vídeos diferentes, um para cada assunto. Acho que dessa forma a coisa ficará mais organizada e até mais fácil de você acompanhar, ok? Então vamos lá, eu vou começar falando a respeito de data contracts, ok? Vamos lá ver o que é isso. Gente, eu estou começando a aula de hoje com o primeiro exemplo de serialização da aula de semana passada. Lembrem-se, eu instanciava um objeto, um livro, setava suas propriedades, exibia essas propriedades no vídeo só para ter certeza de que as propriedades foram setadas, e aí então fazia a serialização do meu objeto, usando, para tanto, essas duas linhas. Um processo extremamente simples. Pois bem, agora eu quero te lembrar de um detalhe. Isso funcionou por quê? Porque antes, na classe livro, eu fui a todas as minhas propriedades que originalmente eram privadas e transformei-as em públicas. Porque propriedade privada ele não serializa. Propriedade privada não é serializada.
Aliás, eu posso até te mostrar isso. Eu vou pegar esse public aqui e colocar private para a editora. Vou fazer a mesma coisa para o ano. Vou colocar private. E agora eu vou executar o meu programa e vou te mostrar o resultado dessa execução. Olha lá, gente, o meu programa executou. Através dos consoles WriteLine, eu tenho certeza que a propriedade, código, título, autor, editora e ano foram setadas, porém, na hora de gerar o XML, apenas código, título e autor foram serializadas. As propriedades editora e ano que foram colocadas em private não foram serializadas. Essa é a regra da brincadeira. Propriedades públicas são serializadas, propriedades private não são serializadas. E, meus amigos, por que isso acontece? Ora, porque ele imagina que aquilo que é private é de uso único e exclusivo da classe. E a serialização, você faz um processo de serialização para transferir dados entre programas, sistemas diferentes. Ora, eu não vou compartilhar aquilo que é private. Isso é a lógica que o C# usa para não serializar propriedades private. Ok? Bem, saí da aula 6, saí da aula de semana passada e agora estou no primeiro exemplo da nossa aula de hoje. E a primeira imagem que eu quero te mostrar é da classe livro. Perceba que agora todas as propriedades são privadas. Porque quando eu transformei as propriedades em públicas para poder serializá-las, na verdade, eu joguei fora aquela boa prática de programação de que as propriedades sempre devem ser privates para garantir maior integridade dos dados que elas representam. Quando eu as tornei públicas, eu as tornei possível de serem serializadas, mas ao mesmo tempo as tornei muito mais vulneráveis. Então, eu não quero isso, eu não quero. Eu quero que as minhas propriedades se mantenham private, eu quero a integridade do private, mas, ao mesmo tempo, eu preciso serializar esses dados para transmitir a alguém da minha total confiança. Então, como que eu faço isso? Gente, o C# a priori não faz isso. Isso seria uma exceção. Então, se a gente quer agir contra os instintos do C#, como se fosse num processo legal, nós vamos ter que estabelecer um contrato, nós vamos ter que estabelecer um contrato de dados. Então, olhando a grosso modo, você pode dizer que essa é a classe livro. Não, não é. Na verdade, isto é um contrato de dados. Está percebendo a diretiva de compilação aqui, dizendo que isto é um data contract. E se cada um desses elementos privados são elementos que eu gostaria de serializar, cada um deles é uma cláusula do meu contrato, é um membro do meu contrato. Então, dessa forma, eu estou colocando em contrato, eu, programador, estou afirmando que, apesar de private, eu quero que essas propriedades
elas sejam sim serializadas. Desta forma, eu consigo driblar a convicção original do C# de não serializar propriedades privadas. Mas a responsabilidade é minha. Eu coloquei isso em contrato. E o código muda muita coisa? Gente, muda alguma coisa, mas não muda muita coisa, não. Olha lá, meus amigos, o meu objeto de serialização agora é um objeto tipo Data Contract Serializer. Então, o objeto serializador, ele é um objeto de um tipo diferente. Eu tenho aqui o meu arquivo, que vai ser o teste XML, e até aí a gente continua muito parecido, porém agora eu vou precisar de um escritor XML. Eu vou precisar de um objeto específico para escrever no meu arquivo. Então, agora, obj.writeObject, eu vou escrever o objeto um livro, que na verdade é fruto daquele meu contrato, usando o escritor XML. Percebam, antes era obj.serialize, agora é obj.writeObject. E para gravar, para escrever em XML, eu vou usar aqui o camarada XW, o meu escritor XML. É apenas isso que muda. Ora, se eu tive mudanças no processo de serialização, devo também ter mudanças no processo de desserialização. Então, deixa eu te mostrar o código de desserialização. Já estou com o código de desserialização aberto. Perceba que eu continuo trabalhando com um data contract e o código para desserializar, ele é parecido. Ora, eu continuo tendo o meu arquivo, eu continuo tendo o meu objeto, que será do tipo Data Contract Serializer. Antes eu definia um escritor XML, agora eu vou definir um leitor XML e usando o método readObject através do leitor, eu vou ler o objeto especificado pelo meu arquivo, tipá-lo como sendo do tipo livro e atribuí-lo ao objeto um livro. Ou seja, fica um pouquinho mais complicado, mas nada também de outro mundo, nada que a gente não consiga entender. Na verdade, o entendimento é tranquilo, o que a gente tem é que decorar os procedimentos aí, as classes e os objetos que nos são necessários. Ok? Então, conseguimos com isso serializar e desserializar propriedades originalmente private, certo?